Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sociedade. Estamos nos encontrando aqui virtualmente, né, devido a essas restrições aí da nossa cidade, do nosso estado, mas é uma alegria muito grande nos encontrarmos. Então, sintam-se todos acolhidos, abraçados. O meu nome é Aline, sou trabalhadora então da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Vamos hoje fazer uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus, né? Vamos aguardar mais alguns instantes para que outros possam chegar. Enquanto isso, eu gostaria que vocês me dessem um ok, se o som está ok, está tudo certo. Obrigada, Jane. Aqueles que desejarem dispor de um copo d'água, uma jarra, como de costume, no fim dessa exposição, nós vamos rogar a espiritualidade que magnetizem as águas expostas. Então, boa tarde a todos que estão chegando. Às 16 horas, vamos iniciar a nossa conversa, né, a nossa exposição. Convido aos amigos a elevar o pensamento, acalmar a mente. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo, Senhor, a vida, a nossa saúde física, espiritual, mental, a oportunidade de estarmos nesse lindo dia, nessa tarde de sol, reunidos. Agradecemos esses meios que nos são possíveis, esse encontro, a internet. E temos a certeza de que a espiritualidade, os benfeitores, estão conosco neste momento, contando com a nossa concentração, com a nossa esperança e com os nossos bons sentimentos nesta tarde de hoje. Por isso, Jesus esteja conosco, que assim seja. Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto, né, de um tema ali do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4. Esse capítulo 16, ele trata, o nome dele, né, é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 4, ele conta a parábola, né, esse aqui é Lucas, tá? O apóstolo Lucas, ele conta a parábola sobre Zaqueu. Jesus em casa de Zaqueu, especificamente. E o tema aí da nossa palestra, né, do nosso diálogo hoje é nobreza de coração. Então nós vamos entender um pouquinho dessa história de Zaqueu, desse personagem muito atual, vamos dizer assim, nos dias de hoje. E conforme a gente for falando, a gente vai vendo que a gente se identifica muito com Zaqueu, se identifica muito com aquele que julgaram Zaqueu. Jesus falava parábolas, né? Nós estudamos o Evangelho e nós vemos várias passagens de parábolas. Isso porque as palavras, né, elas podem enganar e o nosso ouvido ele é muito seletivo. Então nada melhor do que o exemplo, porque o exemplo, quando ele é bem dado, ele dura para sempre. Então, há 2000 anos, essas parábolas são tão atuais. Como eu falei antes, o nosso ouvido tende a ouvir o que quer, né? E as palavras podem ser enganadoras. Então, por isso também, claro que além da facilidade das parábolas, né, daquele povo lá entender, tem esse motivo também. Então, eu vou ler aqui, tá? Essa passagem aqui do Evangelho de Lucas. E depois daí a gente desenvolve, então, toda a questão nas nossas palavras, né? Do nosso jeito, para a gente conseguir entender. Então, Lucas narrou o seguinte. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali um homem chamado Zaqueu.
E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Bom, gente, vamos começar a entender então quem era Zaqueu, né? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Publicano, naquela época, ele era um cobrador de impostos. Então, ele não era apenas publicano, ele era o chefe dos publicanos, né? Então, ele era o chefe das pessoas que cobravam lá, o cobrador de impostos, né, lá do Império Romano. Ele era um homem de posses, ele era um homem rico, ele andava bem vestido, ele era de baixa estatura, né, tanto que contou ali a passagem de Lucas que ele teve que subir na árvore para ver Jesus. Eu estou colocando algumas características aqui para a gente entender quem é o Zaqueu. E ele era detestado e desprezado pelos habitantes, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Ele era detestado. E Zaqueu tinha uma das piores provas, a prova da riqueza, a prova do poder. A prova da riqueza, ela é uma das piores. Há quem diga assim, quero que essa prova venha logo para mim, né? Eu quero ser rico, quero ser famoso, quero ser bonito. Mas acreditem, é uma das piores. E por que ela é uma das piores? Porque ela oferece muita distração. No meio do caminho, somos enfeitiçados. Se não temos a nossa mente focada, né, bem em Jesus, não temos maturidade espiritual, nós somos distraídos. Ficamos distraídos pelos bens, pelos carros, pelas casas, pela beleza, pelas festas. E a vida, ela passa muito rápido. E quando estamos no fim da vida e ficamos distraídos a encarnação inteira. Então, por isso que ela é uma das maiores provas, né? A vida, como nós sabemos, ela é uma ciranda. Ela muda, ela é dinâmica, ela muda a todo momento, né? Ora somos pobres, ora somos ricos, falando assim de reencarnação, né? Viemos pobres, viemos ricos, negro, branco, homem, mulher. E então é uma ciranda. Mas todos temos compromissos e obrigações, né? E como que vamos agir diante disso, diante dessas imposições pelas quais nascemos, é que é a questão. Mas voltando aqui para Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um servo bom. Por que ele era um servo bom? Mas ele era publicano. Gente, mas é essa a questão. Ele gerava emprego, ele ajudava a sociedade. Ele disse, né, ele contou para Jesus que a quem prejudicava, ele dava 4 vezes mais. Ele gerava emprego, mas ele era muito julgado pela sociedade. As pessoas já olhavam para ele atravessado pelo fato dele ser rico, pelo fato dele ser publicano. E hoje, trazendo essa parábola para os dias atuais, como que nós nos comportamos diante de alguém que imaginamos ter uma vida que é um mar de rosas?
Será que essa pessoa possuidora de posses, possuidora de beleza, ela também não tem aflições, ela também não tem problemas cotidianos, ela também sofre de ansiedade? Como agimos perante a riqueza alheia? Como agimos perante alguém que é belo? Como agimos perante alguém que chega com o carro do ano, que tem uma casa linda e maravilhosa? Nós já julgamos, na maioria das vezes, né? Não damos atenção. Automaticamente podemos dizer, aquele ali teve sorte, tem de tudo, porque é mais fácil eu ser legal, eu ser uma pessoa tranquila com aquele que tem menos que eu. Muitas vezes nós agimos assim até com uma criança. Uma criança que nasceu numa família rica, que tem boas roupas, ela pode muitas vezes ser julgada. Aquela patricinha, aquele boyzinho, né? A gente às vezes ouve falar. Mas aquela criança precisa da mesma atenção, do mesmo amor, da mesma paciência do que daquela criança que nasceu em condição pior. Muitas vezes nós nos tornamos cegos devido à nossa inveja. Então nós julgamos por inveja. É preferível dizer que aquela pessoa não presta porque temos inveja. E trazendo isso para o nosso dia a dia, é muito interessante analisarmos, né, como eu disse antes, o nosso comportamento com aquele que tem, abre aspas, menos do que nós. Aquela pessoa que tem menos do que nós pode ser um espírito altamente evoluído, que tem valores que nós nem pensamos em ter. E da mesma forma o rico também. Então, devido à nossa inveja, nós já julgamos. Humberto de Campos, ele fala das riquezas materiais e ele diz que o proprietário do universo é Deus. E por isso, ele sempre condena a riqueza mal utilizada. Então, qual é a riqueza mal utilizada? Aquela riqueza que não gera bens para a sociedade, aquela riqueza que é baseada no luxo, no egoísmo, na ostentação, no poder mal utilizado. É claro que isso é condenável, mas temos que concordar que se não fosse a riqueza, esses bens aí espalhados pelo nosso planeta, não haveria o progresso. Então Deus, que é proprietário do universo, distribui isso conforme a necessidade de cada espírito, para ver se já estamos conseguindo passar por essa prova. Se não vamos passar a vida inteira iludidos, envolvidos nas coisas mundanas. A questão é o bom senso, é o equilíbrio. Jesus, disse: o reino de Deus está no meio de nós, sinalizando ali o meio termo, o bom senso, que o reino de Deus, os nossos tesouros estão dentro de nós, aonde está o nosso coração. No livro Boa Nova, tem uma parte dele que é bem interessante, depois eu vou ler aqui um pedacinho, que conta que o apóstolo Filipe dizia, contava, ele falava que para ser seguidor de Cristo era necessário se desfazer de todos os bens, ser pobre, materialmente falando, tá? E Levi, que era o outro apóstolo, Mateus, ele dizia que não, que era necessário educar os corações, que os recursos materiais que a pessoa tem não interferem em nada, os valores espirituais, morais e do coração. E Jesus observava esse diálogo dos dois apóstolos, e aí daqui a pouco eu vou ler
para a gente entender melhor qual foi a resolução disso, né? E quem é que estava certo? Será que era Levi? Será que era Filipe? Será que temos que nos desfazer de todos os nossos bens materiais? Ou será que nós temos que usar isso a favor da sociedade? Estudar, trabalhar, desenvolver a nossa inteligência, dentro do possível, dar emprego, ser bons chefes. Será que para ser seguidores de Cristo, nós realmente precisamos ser pobres materialmente? Será que isso não é uma pobreza do nosso espírito em pensar assim? Então são essas reflexões necessárias, muito necessárias para o nosso dia a dia, né? Porque é importante a gente sempre trazer essas questões para o dia a dia, para a época que estamos vivendo e tudo mais. A questão do espírito livre é possuir sem ser possuidor, né? Nós talvez podemos conhecer pessoas que têm muitos bens materiais, tem, que nem eu falei antes, né? Tem carro, apartamento, casa na serra, empresa, e são extremamente desapegadas. Desencarnam e voam livremente, têm a consciência limpa de que fizeram tudo o que puderam pela sociedade, de que não roubaram ninguém, de que não prejudicaram ninguém, e muito pelo contrário. Muitas vezes foram julgados, muitas vezes torceram o nariz para essas pessoas. E conhecemos também pessoas aparentemente humildes, porque humildes, né, não são, mas vamos dizer assim, sem bens materiais, extremamente apegadas a um sofá, apegadas a um jogo de talher, apegadas a... Enfim, apegadas. Pessoas que são muito difíceis de conviver. Então, se conhecemos esses dois tipos, né, de seres, a gente pode aqui concluir de que os bens materiais não dizem os valores do coração e do espírito. Está no espírito ser livre. Nós temos que educar os nossos corações. Educar os corações para lidar com a pobreza e para lidar com a pobreza. Porque, como eu falei, né, aqui no início, a vida ela é uma ciranda. Se hoje estamos numa situação financeiramente difícil, como que eu lido com isso? E melhor, como que eu lido com aquele que hoje está numa situação aparentemente melhor que a minha? Como é o meu sentimento em relação a esse ser? Será que eu já viro o nariz e já julgo sem conhecer a história? E foi na última viagem, né, antes da crucificação, a viagem a Jerusalém, que Jesus estava indo, que teve esse grande ensinamento, então, esse grande ensinamento de Zaqueu. Zaqueu não era anjo. Zaqueu era um homem normal, mas ele tinha boa vontade. Zaqueu era julgado pela sociedade. Quando Jesus disse para ele: vem, Zaqueu, desce da árvore, vem que hoje eu vou ficar na tua casa, ele ficou tão feliz. Ele ficou tão feliz, tão animado com aquilo. E Zaqueu ficou muito feliz e foi contando para Jesus, né? Senhor, olha o que eu faço, eu faço isso, eu ajudo a sociedade, né? E tal. E Jesus disse: muito bem, Zaqueu, bem-aventurado, Zaqueu, parabéns, Zaqueu. Assim, colocando aqui na nossa linguagem, né? Então, nós podemos entender a frase que nós ouvimos, mas muitas vezes não conseguimos trazer para a nossa vida, que é viver no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo sem ser refém das coisas do mundo. Sem ser refém a casa, sem ser refém às roupas, sem ser refém do carro. Sem ser refém do amor do meu marido, da minha esposa. Não colocar isso como... Porque isso aí também é materialismo, né? A gente fala muito de bens materiais, mas o nosso corpo, ele é material.
e um dia nós vamos nos desfazer dele. Então é importante que também tenhamos esse entendimento de que bens materiais também é o nosso corpo, também é a nossa família. Claro que os valores de amorosidade e laços, eles sempre são cada vez mais estreitos, né? Independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Mas estar apegado, colocar a nossa felicidade na mão de outra pessoa ou de outra coisa, isso aí não. Quando Jesus disse a Zaqueu que iria ficar, né, na casa dele, os apóstolos e o pessoal ali que estava todo na volta acusou e disse: olha lá, o mestre vai ficar na casa de um rico, o mestre vai ficar na casa de um publicano. Ah, não. Então eles também, naquela ignorância, né, julgaram Jesus por ficar na casa de um rico. Ora, Jesus vai ficar na casa de um rico. Então, aqui, como eu tinha dito, eu vou ler a página 153 aqui do livro Boa Nova. Eu sempre trago esse livro dentro do possível, porque ele é um livro muito interessante que conta a respeito dessas parábolas, né, das relações que Jesus tinha com os apóstolos, né, naquela época. E o nome desse capítulo aqui é O Bom Servo. Tá? Ele é grande, eu não vou ler na íntegra, mas eu vou ler aqui o que ele fala, então, quando ele escuta esse debate, aí, essa discussão que estava entre Levi e Filipe. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditai porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são os mordomos fiéis à face do mundo. Aqui, gente, Jesus já fala, né? Esse livro aqui, acho que eu não falei, ele é psicografado pelo Chico Xavier e é o espírito Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos, aqui, ele narra que existem esses dois tipos de homens, né? Aqueles medíocres, que se dizem humildes, que atiram uma moeda para se livrar logo daquele que pede, e aquele outro que trabalha, que luta, que vai atrás do progresso, que fornece emprego, tá? Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa vontade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados, e acima de tudo nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser da sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Servir a Deus com a riqueza que foram confiadas.
Então aqui Jesus expõe o que nós falamos, né, o que foi falado aqui nessa exposição, a necessidade de expandir, né, de não se deter somente à esmola, para que para primeiro lugar, né, para aumentar ainda mais o nosso orgulho, porque ajudar aquele que tem menos que eu geralmente é mais fácil, porque atende o nosso, né, o meu ego, mas ir além, buscar ver em todos o espírito perfeito que um dia vai ser, assim como nós. E usar dos recursos que Deus nos dá nessa encarnação para gerarmos progresso, né? Então nós temos que ser caridosos em qualquer situação, com todas as pessoas, todas, independente de cor, de raça, de classe social, de beleza, todos, né? A caridade financeira, ela é muito importante. Nós sabemos que, né? Nós experienciamos isso aí, né? A gente sabe que sem alimento, sem roupa, a pessoa com frio, a pessoa com fome, ela não consegue nem pensar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue nem parar em pé. Então é claro que doar recursos financeiros é muito importante, mas que a gente saiba também doar nossos recursos morais, ter a caridade moral, com silêncio, com uma palavra, com um sorriso, né? Com um abraço. Agora está mais difícil da gente abraçar, mas um olhar caridoso, não com aquele olhar caridoso, abre aspas, orgulhoso, tu tá numa ruim, eu tô melhor que tu. Não, se colocar realmente no lugar da pessoa. Isso é ter caridade, é isso que Cristo espera de nós. Ver no outro o espírito maravilhoso, grandioso, que se ainda não é, está na luta e que um dia vai se tornar. Deus não quer saber da nossa conta bancária, Deus não quer saber da nossa beleza, Deus não quer saber se a gente bota botox, Deus não quer saber disso. Deus quer saber da nossa alma, do nosso coração. Deus quer saber o que a gente faz realmente para o mundo, pelas pessoas, por nós. E é esse o convite que a doutrina espírita nos faz, né, com esse assunto e nos trazendo então essa parábola de Zaqueu. Não vamos julgar. Precisamos nos lembrar disso. Não julgar nem aquele que é rico, nem aquele que é pobre. Se a pessoa faz mau uso da riqueza, o problema não é nosso, o problema é dela. Nós não podemos pré-julgar alguém. Nós podemos, né? Nós não devemos fazer isso aí. Nós devemos ser caridosos com todos. E então, encerrando aqui a nossa exposição, cujo título é Nobreza de Coração, que nós possamos desenvolver essa nobreza dia após dia, para que no fim, né, da nossa existência corporal nós possamos olhar para trás e ter desenvolvido, tem que seja um pouquinho, essa nobreza de coração. Porque tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados, essa é a regra de ouro também que Jesus, né, nos trouxe e que possamos então exercitá-la. E que o exemplo de Zaqueu seja sempre lembrado por nós. Um homem rico, publicano, que ajudava a sociedade e que sim, era verdadeiramente humilde. E que possamos também nos lembrar de Zaqueu como dos nossos políticos, né? Muitas vezes temos a tendência de julgar e de colocar todos no mesmo patamar. Será que devemos fazer isso? É claro que nós temos que ter um olhar crítico, mas será que nós devemos julgar a todos sem saber da história, sem termos prova? Será que não estamos sendo como aquele povo lá de antigamente que julgava e fazia isso aí com Zaqueu? Então vamos fazer essas reflexões que vão nos ajudar muito aí a melhorar a nossa vida e aqueles que convivem com a gente também. Eu agradeço muito a atenção dos amigos, desejo a todos um excelente fim de tarde e deixo aqui também o convite para às 7 horas nos reunirmos novamente nessa plataforma,
nessa plataforma para dar continuidade ao nosso estudo de verão. Hoje acredito que seja o último encontro sobre o campo mental. Como é importante nós mantermos a nossa casa, nosso campo mental limpo, organizado, né? Diante aí desses desafios que nós temos aí todos os dias, é um desafio. Sempre foi assim, né? Mas a gente está trabalhando para que a gente consiga cada vez mais aprender a lidar melhor e a manter a nossa mente conectada com Deus, contando com Jesus. Vamos fazer a nossa prece final, então. Jesus, mestre amigo, profundamente somos gratos por esses ensinamentos que nos deste há 2000 anos e que ainda pouco a pouco tentamos entender e aplicar na nossa vida. Pedimos, mestre, que o nosso campo mental, que a nossa saúde mental esteja alinhada com a espiritualidade superior. E por isso fazemos esse esforço de estarmos aqui ouvindo essas exposições, buscando teus caminhos, teus ensinamentos e as luzes da doutrina espírita. Que os benfeitores da nossa casa, os nossos anjos de guarda, espiritualidade superior, magnetize a água exposta, abençoe a nossa família, os nossos amigos, os nossos inimigos, a todos aqueles a quem estivermos endereçando o nosso pensamento neste momento. Assim, mestre, encerramos a atividade desta tarde. Que assim seja. Até mais, meus amigos. Boa tarde.